Muito bem, estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento na prática aqui no estúdio, né? Com a nossa Lília Tudo Sabrina bem, Silvio? da Cunha, né? Nossa coaching e apresentadora. Silvio Lopes, aniversariando essa semana, né? Essa Ambos semana, aquarianos aqui. Coincidências realmente não existem. É verdade, aquarianos, né? E importante uma semana assim que as coisas começam, né, Lília, a se movimentar. Quer dizer, aqui no Brasil, assim, janeiro, no Rio Grande do Sul, particularmente em relação ao Brasil, no Rio Grande do Sul é o seguinte, janeiro e fevereiro. Tu tem um negócio para fazer com uma empresa, a empresa normalmente tem no mínimo dois sócios. Em janeiro, tu não pode fazer nada porque um sócio saiu de férias. Aí tu vai em fevereiro, agora o que estava de férias voltou, mas quem estava na ativa saiu. Então, tudo para março. Quer dizer, então, se nós somarmos todas essas questões, né, e mais os feriados que temos com os feriadões, eu já disse aqui, 4% do PIB brasileiro é perdido com feriadões e feriados. A população brasileira tem que se dar conta. Por exemplo, assim, ó, feriado religioso, não tem nada com... Mas se o Estado é laico, por que feriado religioso? Ora, meu Deus, não pode haver isso. Nós temos que repensar essas coisas. Eu sei que é tradição que está afundando o país. E eu não vejo razão nenhuma. Nós temos aqui evangélicos que estão crescendo cada vez mais no país, são quase 50% do Brasil hoje, graças a Deus. Católicos, espíritas, enfim, gente que é ateu. Quer dizer, por que feriado religioso? Por que a Igreja Católica tem tanto poder, né, para ainda mandar e fazer feriado? Quer dizer, a vagabundagem que acontece no Vaticano. Isso não pode acontecer. Eu sou contra isso. Acho que o Estado é laico, ele tem que ser laico integralmente. Sou contra feriado religioso. Agora, mexer nessa coisa é coisa muito difícil, porque a tradição ainda manda. Quer dizer, o catolicismo ainda é muito arraigado. Tomara que essas coisas, e parece que estão marchando para que nós tenhamos uma relativação dessa questão da influência política da Igreja Católica no Brasil. Mas, fora essas questões, né, Lira, as coisas começam a andar de novo. A alavancar. E ainda bem que o carnaval até foi antes, né? Porque então e tem mais carnaval também. Dá para se dizer que estamos iniciando o ano, então, a partir dessa semana aí. Ano acadêmico também, as universidades vêm retornando. Já começa a ser da aula já também. Iniciando na quinta-feira, 18/2. Ah, é? Exatamente. 18 é hoje, né? Nós Hoje. estamos gravando hoje, então ela está começando a... Vai ser mais difícil de contatar contigo, porque a Lira tem, além das palestras, de cursos, aí a aulas. noite fica comprometida, mas é 6h30 até às 10, né? E a gente trabalha aí até 2 da manhã, né? Tá Costuma dizer que dormir é para os fracos, né? Mas quando a gente precisa, a gente descansa. É verdade. Bom, nós estamos recebendo aqui o Fernando Ribas. E aí, Fernando, como é que está? Tudo bom, senhor? Que Obrigado. é diretor comercial, assumiu agora há poucos dias, diretor comercial da Porto Alegre Clínicas. E entre as atribuições do Fernando, né, está essa de levar a Porto Alegre Clínicas, dar continuidade àquilo que o Alexandre Diamante fez, construiu a Porto Alegre Clínicas, e de maneira muito efetiva do ponto de vista de uma relação direta com os meios de comunicação e com os profissionais de comunicação. Então é com muita alegria que eu tenho a presença do Fernando Ribas aqui, até porque a gravata dele hoje é uma gravata muito bonita, né? Azul, preta e branca, né? Que não diz nada do teu time, né, Fernando? É uma homenagem ao Grêmio. É uma homenagem ao Grêmio, eu sou colorado, mas hoje eu resolvi vir assim, talvez por algum motivo especial. Em homenagem ao Silvio. Em homenagem ao Silvio, aniversariante da semana. Claro. Um grande amigo aí, uma amizade aí construída há mais de 20 anos, né, Silvio, entre nós. E que eu tenho a honra de estar aqui participando com vocês do programa. Bom, Fernando, é claro que a entidade que trabalha nessa questão do segmento de saúde e de grupos, né, elas têm muitos desafios. Hoje, quem só lê os jornais vê que há muita concorrência, há muitas obrigações, a Associação de Saúde está exigindo muito das empresas. Quer dizer, é um desafio muito forte tocar Porto Alegre Clínicas. Silvio, é um desafio muito forte, ainda mais a responsabilidade que nós temos, né, com o Dr. Alexandre Diamante, a quem nós perdemos agora no mês de setembro, né, de 2015, uma perda dolorida para todos nós, porque ele era um ícone na área da saúde no Rio Grande do Sul. Falava em saúde, em medicina em grupo, lembrava do Alexandre Diamante. Então, é uma responsabilidade muito grande tocar esse desafio, né, juntamente com a nossa equipe, uma equipe na qual eu quero parabenizar, que foi uma equipe que, assim como todos nós da gerência, da direção, acusou o golpe na morte do Dr. Alexandre, mas em contrapartida todo mundo uniu forças
para seguir aquela caminhada dele, aquela caminhada vitoriosa, mostrando as coisas positivas, mostrando que o mercado de saúde tem sim que mudar, o mercado de saúde ele tem que ser aberto, principalmente para aquelas empresas, Silvio, mas eu falo mais empresarial porque é o nosso foco. A empresa hoje, ela está vivendo uma questão econômica muito difícil. Então hoje a Porto Alegre Clínicas vai ao encontro do que o Alexandre construiu, que é oferecer um plano de saúde a preços acessíveis, a preços competitivos no mercado. Porque a gente sabe o quanto está caro a saúde hoje. O quanto é caro. Hoje, como ele costumava dizer que o sonho de todo brasileiro é a casa própria, estudo e o plano de saúde. E é realidade, Silvio. Hoje tu dá valor a um plano de saúde quando tu precisa, porque o custo... Hoje o plano de saúde é praticamente um cheque em branco que tu tens. Tu paga uma mensalidade, mas tu não sabe quando tu vai usar e o que tu vai precisar. É como um seguro, seguro de saúde também, quer dizer, é bom tu pagar e não precisar usar, né? Esse é o grande negócio. Agora, com relação aos planos de saúde, na verdade, eles cresceram, se consolidaram, ampliaram no Brasil na esteira da ineficiência, da falência da saúde pública nacional. O INSS, se a gente fosse depender, eu raramente usei, eu acho que nunca usei o INSS e paguei muito para o INSS. Mas eu paguei muito, não usei, e isso não trouxe benefício para aqueles que precisam usar necessariamente o setor de saúde do governo. Quer dizer, então esta falência que proporcionou, e essas empresas como a Porto Alegre Clínicas acabaram preenchendo muito bem esse espaço, né? Não só oferecendo planos de qualidade mais acessíveis à população, mas também fazendo com que ela tivesse essa cobertura, esse amparo, né? Que o governo não dá para isso. Mas a Lília, que é coach especializada nessa questão empresarial, nessa questão de eficiência, os planos de saúde também, evidentemente que o pessoal precisa ter esse preparo no mercado como o nosso, né? Exatamente. Um dos fatores mais competitivos de motivação e de engajamento dos funcionários é justamente um plano de saúde com qualidade. E, por outro lado, a gente sabe o quanto as empresas se espremem para poder manter esses planos, porque são de vital importância para a manutenção de vidas, né? Então tem toda a parte de medicina do trabalho também que precisa ser mantida. Então é importante valorizar isso, né? O trabalhador hoje cada vez mais pensa na sua qualidade de vida. Então é realmente como tu falaste, né? É um cheque em branco, é aquilo que a gente tem para não precisar mesmo, mas é preciso ter. Exatamente. Hoje a Porto Alegre Clínicas, ela tem um diferencial, nós conseguimos perante o mercado competir com um preço mais acessível diante a mão de obra própria que nós temos. Hoje a Porto Alegre Clínicas possui 5 unidades, unidade de medicina do trabalho, Porto Alegre, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí. Então são pontos estratégicos, Silvio, que abrangem uma grande gama, além da rede credenciada que nós temos, que abrange o litoral, região carbonífera, Taquari, Montenegro, enfim. Então é uma cobertura bem ampla e a questão do preço, tá? O preço, ele, na verdade, o mercado em si, ele trabalha numa ideia de... o mercado, na verdade, ele tem um parâmetro, Silvio, de preços, Lília. Hoje, a gente sabe que a dificuldade, o meu concorrente direto está passando por uma situação difícil, né? Na qual isso é muito ruim para o mercado, tá? Hoje, a Porto Alegre Clínicas tem o orgulho de dizer que possui registro definitivo da Agência Nacional de Saúde para a operação. O que é o registro definitivo? É a empresa que está em total equilíbrio econômico-financeiro, com o depósito garantidor, que cobre qualquer necessidade que venha a ocorrer com o beneficiário e com o prestador. Ou seja, eu adquiri esse registro da Agência Nacional estando em total equilíbrio econômico-financeiro perante a Agência Nacional de Saúde. Hoje nós somos a única operadora no Rio Grande do Sul que possui, de médio grande porte, que possui esse registro definitivo na área de medicina em grupo. É um orgulho, é uma vitória, e isso aí é uma vitória pessoal do Dr. Alexandre Diamante, que conseguiu esse registro definitivo 30 dias antes do seu falecimento. Isso aí foi um prêmio é um marco histórico, é um prêmio pela pessoa que ele foi, por todo esse tempo que ele lutou, e que hoje nós estamos aqui na linha de frente para seguir essa caminhada dele. O Diamante sempre foi um camarada muito seguro das coisas e ele só dava um segundo passo quando o primeiro estivesse consolidado, ou seja, ele tinha noção do risco e que precisava fazer um investimento, mas o investimento incluía um risco, e esse risco era um risco que ele calculava muito bem para dar. Tanto é que ele expandiu a Porto Alegre Clínica de 5, 6 anos para cá, mais ainda, né? Porque ele sentiu que aquele era o momento de fazer este avanço da Porto Alegre Clínicas, quantitativo e qualitativo. É o crescimento responsável, né? Uma das últimas frases que eu conversei com o Dr. Alexandre numa sexta-feira que antecedeu
o seu falecimento, ele disse: o mercado de saúde não está fácil para ninguém, mas nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos calçar os nossos sapatos para correr mais que os outros. Claro, evidente. Isso ele acertadamente é o que está acontecendo hoje. Exatamente. Fernando, virás aqui mais vezes no programa, acho importante, assim, de repente, uma vez por mês, enfim, a gente estabelece porque não só falar da Porto Alegre Clínicas, mas quando se fala na Porto Alegre Clínicas, se fala num produto que é hoje oferecido no mercado, necessário, tem uma demanda grande e tem muitas coisas a esclarecer. Por exemplo, a questão de preços, abrangência de doenças, enfim, cobertura, que sempre são coisas que estão, novas doenças, por exemplo, a questão da Zika, essa outra, como é? Chikungunya. Zika vírus. A diversidade de temas que a gente tem, né? Exatamente. É muito amplo esse assunto saúde e é um assunto que todo brasileiro se preocupa. E eu acho que toda a população ela tem que saber algumas regras que muita gente desconhece, Silvio, e que podem exigir, sim, do seu plano de saúde, para que seja cumprido, na verdade, o que tem que ser feito. É que muita gente não conhece. Então, tem algumas particularidades que eu faço questão, Silvio, de poder, aos poucos, esclarecer, trazer para o pessoal poder cobrar da sua operadora e já coloco à disposição a Porto Alegre Clínicas como uma opção saudável no mercado para todos vocês. Fernando Ribas, um abraço, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. E até a próxima. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos.